Obra Divina, jovem curado de irritabilidade, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo depois do culto, quando o irmão João, um dos obreiros mais dedicados da congregação, se aproximou de mim com um semblante preocupado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, com voz baixa, mas firme, irmão, preciso conversar com você sobre o Carlos. A coisa está ficando séria. Naquele momento eu não imaginava o quanto aquelas palavras mudariam não só a vida daquele jovem, mas também a minha própria fé e a de muitos irmãos que acompanhariam de perto essa história de luta, oração e milagre. Carlos era um jovem de 22 anos, filho de irmãos fiéis da nossa congregação. Desde criança ele frequentava os cultos, participava das classes de doutrina e sempre se mostrou interessado nas coisas do Senhor. Era um rapaz inteligente, trabalhador e até mesmo simpático quando estava em paz. Mas, nos últimos 2 anos, algo havia mudado nele. O que antes eram apenas pequenos momentos de impaciência, agora se transformaram em explosões de raiva incontroláveis. Qualquer coisa, por mais simples que fosse, podia desencadear nele uma irritação tão grande que chegava a assustar quem estava por perto. A primeira vez que presenciei um desses episódios foi numa reunião de jovens. Estávamos discutindo um assunto simples sobre a organização de um culto especial, quando o irmão fez um comentário que para qualquer pessoa seria normal. Mas Carlos reagiu como se tivesse sido profundamente ofendido. Seu rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram, e ele bateu a mão com tanta força na mesa que os copos de água tremularam. Isso não faz sentido. Vocês não entendem nada, gritou com os olhos arregalados e a voz trêmula de fúria. Todos ficaram em silêncio, chocados. Eu, como responsável pelo grupo, tentei acalmá-lo, mas ele se levantou bruscamente derrubando a cadeira, e saiu da sala batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Naquele dia, depois que todos se acalmaram, conversamos sobre o ocorrido. Alguns irmãos disseram que já tinham visto Carlos agir assim antes, mas que nunca tinha sido tão grave. Outros contaram que ele havia tido discussões sérias com os pais, chegando até a quebrar objetos em casa quando contrariado. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, relatou que certa vez, num momento de irritação, ele havia empurrado a própria mãe sem querer, e que isso deixara tão arrependido que ele chorou por horas pedindo perdão. Mas mesmo assim, os acessos de raiva continuavam, e cada vez mais frequentes. Preocupado, marquei uma conversa com os pais de Carlos. Eles, com o coração partido, contaram que tudo havia começado depois de um acidente de carro que ele sofrerá aos 19 anos. Na época, ele bateu a cabeça no volante e ficou alguns minutos inconsciente. Quando acordou, parecia estar bem, mas com o tempo, notaram que ele estava diferente. Qualquer coisa o irritava, barulhos, contratempos, até mesmo um prato mal lavado ou uma palavra dita no tom errado. Eles já haviam levado Carlos a médicos, que disseram que poderia ser uma sequela do trauma craniano, algo relacionado ao sistema nervoso, mas os remédios não faziam efeito, e a cada dia a situação piorava. Ele não é assim, irmão, disse sua mãe, enxugando as lágrimas. Meu filho sempre foi calmo, amoroso. Mas agora, parece que tem algo dentro dele que não conseguimos controlar. Ele mesmo sofre com isso. Depois que passa a raiva, ele chora, pede perdão, diz que não sabe o que acontece com ele. Já oramos tanto, já jejuamos, mas parece que não adiantou. Seu pai, um homem forte e de poucas palavras, apenas balançou a cabeça com os olhos cheios d'água e disse, estamos com medo, irmão. Medo do que pode acontecer se isso não parar. Aquilo me tocou profundamente. Não era apenas um problema de temperamento, era uma luta real, uma batalha que aquele jovem travava contra algo que ele mesmo não entendia. Decidi que precisávamos levar esse caso com urgência aos pés do Senhor, em oração coletiva. Reuni os obreiros e alguns irmãos mais experientes e contei tudo o que estava acontecendo. Todos ficaram comovidos e prontamente se dispuseram a interceder por Carlos. Naquela noite, depois do culto, ficamos na igreja até tarde, orando. O irmão João, com voz firme, começou. Pai Celestial, nós te pedimos misericórdia pelo nosso irmão Carlos. Sabemos que só tu tens poder para libertá-lo dessa aflição. Não é uma doença comum, Senhor, é uma batalha espiritual. Dá-nos força para lutar por ele, e a ele, dá paciência para suportar essa prova. As lágrimas começaram a cair enquanto os irmãos, um a um, clamavam a Deus. Uma irmã, com a voz embargada, disse, Senhor, lembra-te de que Carlos é teu filho, batizado em teu nome. Não o deixes assim, sofrendo dessa maneira. Tira esse fardo dele, nós te pedimos em nome de Jesus. Carlos, que estava presente, ouvia tudo em silêncio, com a cabeça baixa. Quando cheguei perto dele e coloquei a mão em seu ombro, ele começou a chorar. Irmão, eu não aguento mais, disse ele com a voz quebrada. Eu não quero ser assim.
Eu amo o Senhor, eu amo meus pais, meus irmãos, mas parece que tem algo dentro de mim que me faz perder o controle. Eu peço perdão a Deus todos os dias, mas não melhora. O que eu faço? Aquelas palavras me partiram o coração. Era a dor de um filho de Deus que se sentia preso, acorrentado por algo que não conseguia vencer sozinho. Nos dias seguintes, intensificamos as orações. Todos os cultos, antes de começar, fazíamos um momento especial de intercessão por Carlos. Os irmãos o abraçavam, encorajavam, e ele, mesmo com dificuldade, tentava se controlar. Mas os acessos de raiva ainda vinham, e cada vez mais fortes. Certa vez, durante uma reunião de obreiros, ele estava ajudando a organizar as cadeiras quando um irmão, sem querer, esbarrou nele. Foi como se uma faísca acendesse um incêndio. Carlos gritou, empurrou o irmão com força e saiu correndo para fora da igreja. Ficamos todos paralisados. O irmão que havia sido empurrado, em vez de reagir, apenas disse: "Vamos orar por ele." E assim fizemos, dali mesmo de joelhos, pedindo a Deus que tocasse no coração daquele jovem. Mas a coisa piorou. Uma noite, depois de um culto, Carlos teve uma crise tão forte que chegou a agredir o próprio pai. Não foi algo planejado, foi um movimento brusco, quase instintivo, mas que deixou todos apavorados. Seu pai, mesmo machucado, não o repreendeu. Apenas o abraçou e disse: "Filho, nós vamos vencer isso juntos. Deus não nos abandonou." Aquela cena me marcou para sempre. Era prova de que mesmo nas piores situações, a fé e o amor podem prevalecer. Foi então que tivemos a ideia de fazer um jejum coletivo por Carlos. Anunciamos na congregação que por 3 dias jejuaríamos e oraríamos sem parar por sua libertação. Muitos irmãos se prontificaram, e até mesmo crianças e jovens participaram, cada um do seu jeito. No primeiro dia do jejum, reunimos-nos na igreja à noite para clamar a Deus. Carlos estava presente, visivelmente abalado, mas determinado. Quando o irmão João começou a orar, ele caiu de joelhos e começou a chorar desesperadamente. "Senhor, eu não aguento mais. Tira isso de mim. Eu não quero viver assim", gritava ele, com as mãos levantadas. Todos nós chorávamos com ele, sentindo sua dor como se fosse nossa. Naquela noite, oramos por horas. Cantamos hinos de súplica, lemos passagens das Escrituras que falavam de libertação e cura. Em certo momento, enquanto estávamos todos de joelhos, uma paz estranha encheu o lugar. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, bem no meio de nós, tocando em cada coração. De repente, Carlos parou de chorar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois levantou a cabeça e disse, com uma voz que não era mais a mesma: "Irmãos, eu sinto algo diferente. É como se uma coisa pesada tivesse saído de mim." Todos nós ficamos em silêncio, esperando. Ele se levantou tremendo e disse: "Glória a Deus. Eu sinto que estou livre." Nos dias que se seguiram, fizemos o possível para observar Carlos. No início ainda havia momentos de tensão, mas nada comparado ao que era antes. Ele mesmo nos dizia: "Irmãos, é como se eu tivesse acordado de um pesadelo. Antes eu sentia uma coisa dentro de mim que fervia, que não me deixava em paz. Agora, quando algo me aborrece, eu consigo respirar, pensar, e a raiva não toma conta de mim." Era um milagre aos nossos olhos. Deus havia ouvido nossas orações. Mas a prova maior veio algumas semanas depois. Estávamos num culto de domingo e durante o louvor, um irmão, sem querer, derrubou um microfone, fazendo um barulho alto. Antigamente, isso teria sido suficiente para desencadear uma crise em Carlos. Mas dessa vez, ele apenas virou-se, sorriu e ajudou a levantar o microfone. Depois do culto, ele se aproximou de mim com os olhos brilhando e disse: "Irmão, você lembra como eu reagiria a uma coisa dessas antes? Hoje eu nem me abalei. É Deus, irmão. Só pode ser Deus." Desde então, Carlos tem sido uma testemunha viva do poder de Deus em nossa congregação. Ele mesmo conta sua história para os jovens, encorajando-os a confiar no Senhor em meio às lutas. Seu testemunho tem abençoado a muitos, mostrando que não importa quão grande seja a batalha, Deus está sempre pronto a estender sua mão e nos libertar. Hoje, quando olho para Carlos, vejo um jovem transformado. Não que ele nunca mais sinta aborrecimento. Afinal, somos humanos e vivemos em um mundo cheio de provas. Mas agora ele tem controle, paz e, acima de tudo, a certeza de que Deus está com ele. Sua família, que antes vivia em constante tensão, agora desfruta de momentos de alegria e união. Sua mãe, certa vez, me disse com lágrimas de gratidão: "Deus não só curou meu filho, ele restaurou nossa família." Esta história é um lembrete poderoso de que na congregação cristã no Brasil, não temos força em nós mesmos, mas aquele que está conosco é maior do que qualquer luta.
Não foi através de remédios nem de sabedoria humana, mas pela fé, pela oração e pelo jejum que vimos a mão de Deus agir de maneira tão clara. Que este relato sirva de encorajamento a todos que passam por provas difíceis. Não desanimem, não deixem de clamar ao Senhor. Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo Ele age. Agradecemos a Deus por esta obra maravilhosa na vida do nosso irmão Carlos. Que o nome do Senhor seja engrandecido hoje e sempre por sua misericórdia e poder. Amém.